Bem, então a gente está começando a mexer com a parte de cobrança no Medsoft e eu gostaria de saber como eu preparo o Medsoft para cobrar. A primeira parte é definir as categorias de cobrança. Segundo passo é definir as listas de valores e listas de procedimentos, de produtos e de taxas e serviços que a clínica trabalha, que a empresa trabalha. Então, no Explorer, dentro da pastinha financeiro, eu tenho uma pasta chamada categorias de cobrança. Aqui nós já temos alguns exemplos cadastrados que são clínicas que trabalham com convênios, com atendimento de convênios e, claro, a categoria principal, que é a particular. Então, geralmente, quando a clínica trabalha com convênios, ela, quando contrata o serviço do convênio, quando o convênio contrata a clínica para atender, eles já pré-definem uma tabela de cobrança. Geralmente CBHPM, AMB, nas suas várias classificações. Então, a gente cria a categoria de cobrança. Por exemplo, vou pegar esse Bradesco Saúde, que foi um cadastro feito já, e ele relaciona internamente, aqui a gente cria um subplano dentro do Bradesco, que serve isso para quando uma categoria de cobrança tem várias tabelas de cobrança. Por exemplo, usando a Unimed, por exemplo, como exemplo, ele tem Unimed enfermaria, apartamento e vários valores relacionados a cada procedimento. Então, serve para isso. Nesses honorários médicos é que a gente determina materiais e medicamentos, honorários médicos, taxas e serviços, as tabelas que estão relacionadas com esse convênio, com essa categoria de cobrança. Que é o próprio convênio que fornece. Que é o próprio convênio que fornece, isso mesmo, quando a gente contrata o serviço. Na tabela particular, em específico, que 100% das clínicas trabalham com as suas tabelas particulares, essa a gente cadastra uma tabela de produtos, de procedimentos, com valor específico que a clínica determinou para cada procedimento, e quando se cria a tabela, a categoria de cobrança particular, a gente interliga essa categoria de cobrança com a tabela particular criada lá dentro dos procedimentos que eu mostro a seguir para você. Certo. Ok? Então, inicialmente, criamos a categoria de cobrança, eu defini para o sistema que eu trabalho com determinados tipos de convênios com a tabela particular. Depois disso, eu tenho que vir dentro da administração e criar as minhas tabelas de procedimentos, de produtos e taxas e serviços que a clínica trabalha. Então, vamos começar com procedimentos. Vou expandir ela e lista de procedimentos. Então, aqui nós já temos alguns exemplos de listas cadastradas. Vamos basear com a tabela particular, que é o que a maioria das clínicas trabalha. Então, a gente vai adicionar os procedimentos. Os procedimentos, quando a gente faz a implantação do Medsoft, ele já traz como padrão uma lista baseada na tabela CBHPM e AMB de procedimentos. Então, quando eu clico novamente nessa abinha dos procedimentos, sem ser procedimentos padronizados, clicando em procedimentos somente, eu tenho aproximadamente 6.346 registros já cadastrados. Só de procedimentos. Só em procedimentos. Então, a clínica pode se utilizar já desses cadastros feitos, que já vão com o banco, quando a gente faz a implantação, e só fazer alteração de valores, utilizar já esses cadastros. Então, o trabalho para o usuário é bem menor. Então, o que acontece? Dentro desses procedimentos, ele vai entrar, por exemplo aqui, vamos pegar essa primeira consulta de reprodução humana, e vai interligar este procedimento com a tabela que a gente relacionou na categoria de cobrança. Quando eu fizer um faturamento de um paciente que, por exemplo, for particular e o paciente estiver realizando uma consulta de reprodução humana na clínica, o sistema vai entender que eu setando o cliente como categoria particular e lançando esse procedimento de primeira consulta de reprodução humana, ele vai ter que pegar este valor que eu cadastrei aqui para esta categoria. Para isso, a gente vem no editar aqui, quando, por exemplo, muda a tabela de valores, é só entrar aqui e alterar valor. Se eu precisasse adicionar, por exemplo, se eu começasse a atender a primeira consulta de reprodução humana para a Unimed, e eu sei que lá dentro da categoria de cobrança eu relacionei a tal Unimed
com a tabela CBHPM, eu tenho que vir aqui dentro do procedimento e adicionar a tabela CBHPM, relacioná-la à unidade de equivalência sempre real, que é o valor monetário de trabalho nosso. Esse código é a tabela de cobrança da tabela e da Unimed, no caso. Isso aqui quem define é o convênio. O código vai vir sempre nas tabelas contratadas de valores. E você define o valor que a Unimed lhe paga nessa consulta, nesse procedimento. No caso aqui vamos colocar R$10. Vou dar um OK. Assim eu consigo já setar um paciente como Unimed, lançar a consulta de reprodução humana e faturá-la para a Unimed deste paciente. Ok? Certo. Inicialmente os procedimentos é isso, tá? Taxas e serviços não modifica muito, não muda muito do que é os procedimentos na questão de configurações. As taxas e serviços nós também trabalhamos com as taxas que a clínica trabalha, que a clínica costuma cobrar, que são taxas de uso, utilização de sala, utilização de materiais específicos, utilização de mão de obra específica. Então, são taxas separadas que não incluem materiais e medicamentos e não incluem procedimentos. É cobrança específica da clínica. É serviços que a estrutura oferece para o paciente, na maioria das vezes. Aqui não tem segredo muito, não. Você vai vir em taxas e serviços e vai adicionar suas taxas e serviços. Deixa eu ver aqui o que nós temos geral também. Mesma coisa, o sistema quando é feito implantação já traz uma série de taxas e serviços pré-cadastrados que o cliente também pode vir aqui só editar e alterar o nome, a nomenclatura para a sua realidade. E alterar valor. Vamos editar uma taxa aqui. Aqui você altera o valor quando, por exemplo, altera a tua tabela de cobrança, tudo isso. Certo. E em relação aos produtos, como que eu faço para relacionar eles numa categoria de cobrança? Ótimo. Os produtos, então, na abinha de produtos que nós temos logo acima, mesmo pressuposto, a tabela produtos também traz toda a relação de materiais e produtos cadastrados no Brasíndice. Então, ele abrange boa parte dos MATMED cadastrados e existentes no mercado, tá? Então, nós podemos localizar. Podemos usar esse. Certo. Um outro, só para mostrar o caminho. Então, dentro da abinha de estoques, nós temos uma outra subaba, listas de preços, que eu interligo com as listas que eu determinei quando eu cadastrei a categoria de cobrança. Lá na categoria de cobrança tinha materiais e medicamentos. Por exemplo, se eu costumo, para os meus pacientes particulares, atender sobre valores da tabela Brasíndice, eu tenho que vir aqui em listas de preços e relacionar com o Brasíndice esse determinado produto aqui que nós abrimos, que nós editamos. Certo. Aí, quando eu fizer a fatura, gerar fatura, o Medsoft automaticamente buscará dentro do Brasíndice o cadastro deste produto e relacionará com seu devido valor de cobrança. E se eu tiver algum cliente que eu gostaria de fazer um preço diferenciado do produto, como que eu adiciono essa? Na linha que está em branco logo abaixo, inicialmente você tem que cadastrar essa tabela particular. Eu vou mostrar depois como cadastrá-la e como relacionar os produtos dentro da tabela particular. Mas depois que você já está no produto, com a tabela cadastrada, é só vir em particular e definir o valor aqui. Aí toda vez que você tiver um paciente setado como particular e usar essa tabela particular, ele vai buscar dessa tabela que você cadastrou antecipadamente. Certo. Então, uma lista de produtos seria igual a uma lista de procedimentos? Basicamente, sim. E o relacionamento com a categoria de cobrança, sim. Também. Bem, então como agora a gente já preparou o nosso sistema de cobrança, eu gostaria de saber, na prática, onde que a gente utiliza as listas de procedimentos e taxas de produtos. Então, quando você tem um paciente agendado, o paciente liga, ele vai te dizer já na ligação se vai ser particular ou através de algum convênio. Quando você faz o cadastro do paciente,
você já determina no cadastro do paciente por qual categoria de cobrança ele vai ser atendido. Aí o sistema já entende que quando no momento do faturamento, ele vai utilizar determinada tabela de cobrança de valores. Certo. Então, da própria agenda, eu posso acessar o cadastro do cliente. Então, dentro do cadastro do cliente, nós temos esta chamada categoria de cobrança. É aqui que a gente seta o paciente com seu determinado convênio ou tabela de valores a serem cobradas. Certo. Se eu quiser colocar mais de um também eu posso. Pode. E defino como define como primário aquele que o paciente está sendo atendido. Isso significa que o mesmo paciente pode, em um determinado agendamento, ser atendido particular, pela tabela particular, e em outros agendamentos futuros ser atendido por outra tabela. E o sistema vai saber separar isso. Por exemplo, se você puxar relatórios de faturamento do particular, nesse determinado agendamento vai aparecer neste relatório. Se ela for atendida por outro convênio, ele separa, ele vai aparecer o nome da paciente também em outro relatório de outra categoria de cobrança. Certo. Então, uma vez setado ele aqui como primário, o particular, nós vamos lançar o procedimento. Então, retornando, saindo do cadastro do paciente, a gente retorna para a agenda e os passos seguintes a partir de agora é faturamento, é lançar o procedimento, faturar a conta. Mas a parte de configuração das categorias de cobrança, que vai definir tabelas de valores a serem cobradas, já está pronto. Seria isso. Certo, então. Muito obrigado. Por nada.